Já parou para pensar como nós tomamos decisões e construímos argumentos? O que Aristóteles, com a sua lógica, tem a nos dizer a respeito? Historicamente, dentro da filosofia, é importante aprender e a identificar os princípios fundamentais, entendê-los e, eventualmente, utilizá-los nos nossos raciocínios. A lógica aristotélica, ela se baseia na organização das ideias e dos argumentos de forma coerente. E neste vídeo nós vamos conversar por que esta lógica é tão importante ainda hoje, mesmo depois de mais de 2000 anos, e como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Aristóteles, como você sabe, foi discípulo de Platão e um dos maiores filósofos da antiguidade. Viveu no século IV a.C., escreveu sobre quase tudo: medicina, biologia, filosofia, ética e, óbvio, sobre lógica também. Ele não inventou a lógica, mas para a sua época o seu esquema foi revolucionário, porque buscava estruturar o pensamento de forma clara e precisa, e isso era essencial nos debates da época. Aqui eu vou fazer um recorte sobre a lógica aristotélica e vou trazer para vocês os 3 princípios. Uma das ferramentas mais comuns na argumentação filosófica é reduzir, conectar ou apoiar a sua opinião no que a filosofia denomina como princípio. Princípio é uma razão, uma verdade numa proposição que é muito difícil ou até impossível de se negar. Ele serve como base para derivar todas as outras verdades. A lógica aristotélica se apoia em 3 princípios fundamentais. O princípio da identidade, uma coisa é igual a si mesma, A é A. O princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e não verdadeira ao mesmo tempo. A não pode ser A e não A. E o princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa e não há uma terceira opção. Esse princípio define como separamos discursos e as ideias coerentes dos discursos e das ideias incoerentes. Vamos examinar então o primeiro princípio. O princípio da identidade parece ser óbvio, mas é a base para identificar e classificar as coisas. Esse princípio estabelece que toda identidade é idêntica a si mesma. Em outras palavras, algo é o que é e não é o que não é. Imagine discutir sobre algo sem concordar no que é isso. Como as pessoas podem discutir sobre gato sem ao menos concordar no que é um gato? Segundo, o princípio da não contradição. Esse princípio é essencial para evitar paradoxos. E o que significa o princípio da não contradição? Ele afirma que uma coisa não pode ser ela mesma e não ser ela mesma ao mesmo tempo. De forma mais técnica, A não pode ser A e não A ao mesmo tempo e simultaneamente. Pense num argumento em que alguém diz que uma coisa é verdade e mentira ao mesmo tempo. É impossível avançar no discurso porque a anulação do próprio argumento encerra o discurso. Esse princípio é considerado o paradigma dos princípios filosóficos. E para muitos pensadores, o primeiro princípio do conhecimento humano. Não existe um princípio mais fundamental do que esse. Ele é autoevidente quando nós refletimos sobre ele. Ele está implícito em toda e qualquer afirmação lógica. É metafisicamente impossível uma porta estar aberta e não aberta ao mesmo tempo e no mesmo sentido da palavra aberta. Ou que algo seja ou não seja uma maçã no mesmo sentido da palavra maçã simultaneamente. E por fim, o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído, por sua vez, afirma que, entre 2 juízos contraditórios, não há possibilidade de uma terceira opção. Não existe uma opção intermediária. Há ou não há, e ponto final. Em um debate não dá para ficar indefinido. Não pode haver uma terceira opção em uma contradição. E isso nos faz tomar decisões claras. Ou isto é uma maçã, ou isto não é uma maçã. Ou isto é verdade, ou isto não é verdade. Não há uma terceira opção, não há uma alternativa. Portanto, se uma pessoa afirma uma tese e a outra nega, não é possível que ambos tenham razão ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Um dos dois está errado. Mas, por favor, não confunda juízos contraditórios com juízos contrários. É importante distinguir. Um juízo contraditório, por exemplo, um copo está vazio e um copo não está vazio. Esses são juízos contraditórios. Como são juízos contraditórios, não cabe uma terceira opção segundo o princípio da não contradição. Agora, perceba a diferença entre um copo está vazio e um copo não está vazio. Das sentenças, o copo está vazio e o copo está cheio. Esses são juízos contrários, não contraditórios. Deu para entender que um juízo contraditório é diferente de um juízo contrário? Um copo está vazio e um copo não
não está vazio são juízos contraditórios. Um copo está vazio e um copo está cheio são juízos contrários. E em juízos contrários não cabe a aplicação do terceiro excluído, porque em juízos contrários cabe mais possibilidades. Por exemplo, o copo pode estar meio vazio ou quase cheio. Enquanto os juízos contrários são quase extremos, o copo está vazio, o copo está meio cheio, o copo está cheio, dois juízos contraditórios esgotam todas as possibilidades. O copo está vazio, o copo não está vazio, ou seja, não deixa espaço para um terceiro juízo. Você pode até pensar que esses princípios são ultrapassados, mas eles são fundamentais em áreas como a retórica, a matemática, a ciência da computação. Mas embora a lógica aristotélica seja a base, ela não engloba tudo. Sistemas modernos como a lógica proposicional expande as suas ideias, e se você quiser saber um pouco mais sobre essas outras lógicas, se inscreva no canal porque a gente vai conversar aqui a respeito em outros vídeos. E essas lógicas, por conseguirem lidar com as ambiguidades, elas abrangem mais as estruturas dos conceitos. Por exemplo, enquanto Aristóteles vai dizer chove ou não chove, há um tipo de discurso lógico que diria talvez esteja só garoando. Esses sistemas lógicos que surgiram depois da antiguidade são complementares, mas todos concordam que Aristóteles foi a base que forneceu todo o alicerce. Esses três princípios da lógica aristotélica podem te ajudar muito na construção do seu discurso e também na elaboração dos seus pensamentos, porque a lógica aristotélica é uma ferramenta que nos ajuda a pensar claramente e até evitar confusões quando a gente tem de tomar alguma decisão fundamental. Seja você um estudante ou profissional, ou apenas alguém interessado em melhorar o raciocínio, esses princípios são atemporais e valiosos para qualquer um. E você já conhecia esses princípios? Se conhecer, já conhecia a filosofia aristotélica. Agora, se você está começando a estudar filosofia e não sabe estruturar o modo em que você vai estudar, presta atenção no card final deste vídeo que tem uma dica super importante, que é um plano de estudos para você começar a estudar filosofia ainda hoje do zero. Tá imperdível, tá separado em 3 partes, aborda os filósofos, história da filosofia e temas filosóficos, e o mais importante, dá para você anotar tudo e aplicar. Não perde tempo, clica aí.